Ninguém acreditou quando a criada abriu o velho baú farroupilha, e o menino, que nunca ouvira nada, reagiu ao objeto ali dentro. Na charqueada dos Amaral, em Pelotas, o vento era um canto constante. Soprava forte, um assobio quase triste, passando entre as longas fileiras de charque penduradas, secando ao sol e ao tempo. Era um som que embalava o trabalho pesado dos peões, o ranger das carroças e a vida que seguia, dura e sem trégua. Naquele lugar de lida e cheiro de sal, pairava uma melancolia antiga, como a poeira que se assentava em tudo. Joana das Dores, aos 31 anos, movia-se com a discrição de quem não queria ser vista, mas sabia que era observada. Criada na estância, ela carregava nos ombros não só as tarefas diárias, mas também o peso de sussurros. Má sorte, diziam uns. Olhar de bruxa, cochichavam outros, lembrando a vez em que fora expulsa de outra estância, acusada de feitiçaria sem prova alguma. A injustiça ainda queimava em seu peito, e o medo de perder seu trabalho ali, na charqueada dos Amaral, era uma sombra que a seguia a cada passo. Seus olhos, acostumados à penumbra dos cômodos antigos, varriam o quarto que lhe fora mandado limpar. Era um lugar pouco usado, cheio de móveis cobertos por panos brancos, como fantasmas de um tempo que não voltava. Ali, a poeira contava histórias de anos de esquecimento. Foi então que a porta se abriu de repente, e a figura imponente do estancieiro Duarte Amaral preencheu a moldura. 42 anos, homem de poucas palavras e olhar pesado. Seu rosto, marcado pelo sol e pela idade, trazia uma tristeza tão profunda que parecia esculpida em suas feições. A vida para ele era a lida da charqueada e o cuidado quase distante de seu filho, o pequeno Pedrinho. Duarte carregava a culpa pela surdez do menino, resultado de um ataque violento dos caramurus, os soldados do Império tempos atrás. Desde então, não acreditava em milagres e temia que qualquer nova esperança pudesse destruí-lo de novo. Seu olhar encontrou Joana, e o silêncio se esticou, tenso. "O que faz aqui, Joana?" A voz de Duarte era grave, com uma rispidez que mal disfarçava a angústia que o roía por dentro. "Este quarto não precisa ser mexido, não se meta em coisas que não lhe dizem respeito." Joana sentiu o ar sumir de seus pulmões. A ameaça de demissão pairava no ar, fria e real. Ela baixou os olhos, mas não antes de ver a dor na face do estancieiro, uma dor que ela, de alguma forma, compreendia. "Apenas limpava, Sr. Duarte", respondeu, a voz quase um sussurro. "Peço perdão." Duarte apenas assentiu com a cabeça, a testa franzida, e saiu, deixando a porta entreaberta e o cheiro de sua presença ainda forte no ar. Joana suspirou, o coração batendo apressado. Sua posição era frágil, e cada passo em falso poderia levá-la de volta à rua, sem eira nem beira. Retomou a limpeza, os movimentos agora mais cautelosos. Ao arrastar uma velha cômoda pesada, percebeu algo atrás dela. Um baú de madeira escura, empoeirado, quase sumido na penumbra. Era um baú antigo com ferragens enferrujadas e a madeira gasta pelo tempo. Um baú farroupilha, ela pensou, reconhecendo o estilo rústico. Uma curiosidade estranha, uma força invisível, a impeliu. Era como se o baú a chamasse, prometendo um segredo guardado por anos. Com as mãos trêmulas, Joana se ajoelhou e, com um esforço que fez seus músculos doerem, tentou abrir a tampa pesada. Joana suou para levantar a tampa pesada do baú. Rangendo, ela cedeu, revelando um interior escuro e cheio de memórias. Lá dentro havia panos velhos, alguns ponchos surrados que um dia foram coloridos e um estandarte pequeno, dobrado, com o brasão farrapo quase apagado pelo tempo. Mas o que chamou sua atenção, no fundo, foi um objeto de metal. Ela o pegou. Era um medalhão redondo, pesado na palma da sua mão, com um cavalo empinado gravado na frente. O metal frio, o desenho de um cavalo forte, tudo parecia guardar uma história antiga. Enquanto ela virava o medalhão entre os dedos, sentindo a textura do metal, uma sombra surgiu na porta. Era Pedrinho, o filho de Duarte. O menino, com seus 7 anos, e o silêncio que o acompanhava desde o ataque dos caramurus, parecia atraído pela luz que entrava no quarto ou por uma curiosidade infantil. Ele se aproximou devagar,
os olhos fixos no objeto na mão de Joana. Sem fazer barulho, estendeu a mãozinha e com a ponta dos dedos tocou o medalhão. Foi então. Um som, um tilintar quase que não se ouvia, um toque de metal contra metal, suave como um suspiro. Mas Pedrinho reagiu. Um sobressalto leve, um movimento rápido da cabeça. Seus olhos se arregalaram, e um olhar de espanto e algo mais, algo novo, passou por seu rosto. Ele se virou para o lado, como se tentasse seguir o som que ninguém mais parecia escutar. Joana prendeu a respiração, o coração batendo forte no peito. Seria possível? Chocada e emocionada, ela tentou recriar o momento. Tocou o medalhão de novo, fez um pequeno barulho, mas o menino não teve a mesma reação. Aquele primeiro sobressalto não se repetiu. Pedrinho apenas a olhou confuso e depois voltou a observar o medalhão com a mesma curiosidade de antes. Era um milagre que se desfez em segundos? Ou apenas a ilusão de uma esperança que ela tanto queria ver? A dúvida a atingiu pesada. Foi nesse instante que a porta que Duarte deixara entreaberta se abriu de vez. O estancieiro entrou no quarto, os olhos fixos na cena. Joana, ajoelhada, e Pedrinho, os olhos no medalhão. O rosto de Duarte se fechou, e uma onda de fúria pareceu tomar conta dele. Ele avançou os passos pesados no assoalho. O que pensa que está fazendo, Joana? Se a sua voz era um trovão, mais alta do que ela jamais ouvira, dando objetos perigosos ao meu filho, alimentando fantasias. Ele arrancou o medalhão da mão de Pedrinho com uma força brusca que fez o menino recuar. O olhar de Duarte agora era de aço, fixo em Joana. Ela sentiu um frio na espinha, uma mistura de medo e um estranho fascínio pela força daquele homem. Não se atreva a tocar nisso de novo, nem a se aproximar do meu filho com essas coisas. Ele apontou para o baú que Joana deixara aberto. E este baú? Ele some daqui agora. Com um movimento rápido, Duarte pegou o medalhão e, sem hesitar, empurrou o baú de volta para trás da cômoda, escondendo-o como se fosse algo proibido, algo que nunca deveria ter sido encontrado. O som arrastado da madeira no chão pareceu selar um segredo. Não quero ouvir uma palavra sobre isso. Para ninguém, disse ele a voz baixa, mas cheia de uma autoridade que não admitia contestações. O olhar dele pesou sobre Joana, uma mistura de dor e desconfiança. Joana permaneceu ajoelhada, o coração apertado, a fé que acabara de nascer em seu peito, uma faísca de esperança pelo menino. Agora batia de frente com o ceticismo amargo de Duarte. Ele não queria acreditar. Ele não podia. E ela, a criada, estava novamente no meio de um turbilhão que não era seu, mas que a arrastava para o centro daquela casa de luto e segredos. O amanhecer na charqueada trouxe um silêncio pesado, diferente do canto do vento. Para Joana, o ar parecia mais denso, carregado das palavras duras de Duarte. A ordem era clara, e a ameaça de demissão, embora não dita em voz alta, pairava sobre ela como a fumaça das brasas do fogão. Não se aproximar do quarto antigo. Não se aproximar de Pedrinho sem ser vista, sem supervisão. Cada passo dela era agora um cálculo, cada tarefa, uma armadilha. Os outros criados e peões a observavam com um misto de curiosidade e desconfiança, os sussurros sobre sua má sorte, parecendo mais altos a cada vez que Duarte passava por perto com o rosto fechado. A injustiça da situação a mordia por dentro. Não bastava ter sido acusada e expulsa de outra instância por algo que não fez? Agora ali, tentava ajudar um menino, e a gratidão era trocada por desconfiança. Era um peso na alma, uma vergonha que ela carregava sem culpa. Mas, por mais que a dor do passado tentasse arrastá-la para o fundo, a imagem de Pedrinho, seus olhos arregalados, a mãozinha tocando o medalhão e aquele sobressalto que ninguém mais notara. Aquilo era um fogo que não se apagava. Era uma pontinha de esperança, uma melodia quase inaudível que a impelia. O menino tinha reagido. E Duarte não queria ver. Não queria acreditar. Por quê? Joana sabia que algo estava escondido, algo mais do que o baú. Ela precisava entender. Duarte Amaral, por sua vez, parecia ter mergulhado ainda mais fundo em seu mundo de trabalho e silêncio. Seus passos eram mais apressados, seu olhar mais distante.
Joana o observava de longe, enquanto ele dava ordens aos peões ou conferia as pilhas de charque. Ele parecia um homem em fuga, fugindo de algo que o perseguia por dentro. A reação de Pedrinho, aquele breve momento de resposta ao som, devia ter mexido com ele. Ela via isso na forma como ele evitava o olhar do filho, na maneira como seu corpo parecia tenso sob a camisa. Ele estava com medo. Medo de acreditar. Medo de se permitir sentir esperança, depois de tanta dor. A culpa pela surdez de Pedrinho era uma corrente pesada que o prendia, e qualquer faísca de milagre para ele era apenas a promessa de mais sofrimento. Enquanto a vida seguia na charqueada, com seu ritmo de trabalho e suor, Joana começou a ouvir conversas sussurradas pelos cantos. Os peões, sempre atentos aos rumores que vinham da cidade e das estradas, falavam de patrulhas imperiais mais frequentes. Não eram as habituais. Estas vinham com um propósito, diziam. Estão caçando farrapos, cochichava um. Revirando tudo em busca de símbolos de apoio à República, completava outro. A guerra, que parecia distante em meio ao cheiro de sal e ao barulho dos animais, voltava a se aproximar, com suas sombras e perigos. Joana sentiu um arrepio, o baú, o medalhão. Aqueles objetos não eram apenas lembranças antigas, eles eram perigosos. E Duarte, o estancieiro que tentava esconder um segredo, parecia saber disso muito bem. O tempo, na charqueada, parecia ter um ritmo diferente para Pedrinho. O menino, acostumado ao silêncio do seu mundo, começou a buscar outros silêncios, os de Joana. Ela o via, de canto de olho, aproximar-se devagar, enquanto ela dobrava roupas ou varria a casa grande. Ele não fazia barulho, mas sua presença era sentida, como um sopro leve. Pedrinho, que antes mal a notava, agora parecia fascinado pela calma que ela trazia, pelo afeto mudo que irradiava. Joana, com sua sensibilidade aflorada, percebia a solidão do menino. Ela respondia aos seus olhares curiosos com sorrisos suaves, convidando-o para perto, sem usar uma única palavra. Mostrava-lhe os desenhos nos pratos, o movimento das nuvens lá fora, a textura de um pedaço de lã. Era uma dança silenciosa de gestos e olhares, onde o coração de Pedrinho, antes tão fechado, começava a se abrir um pouco. Ele a seguia pelos cômodos, não mais com a distância de antes, mas com a quietude de quem encontrou um porto seguro. Um dia, enquanto Joana ajudava os peões a moverem algumas tábuas perto do mangueirão, uma área sempre perigosa pela proximidade do gado, Pedrinho sumiu de sua vista por um instante. Um grito de um peão cortou o ar, e o coração de Joana gelou. Ela viu Pedrinho, pequeno e frágil, escorregar e cair bem na frente de um bezerro que, assustado, ameaçava correr em sua direção, talvez o atropelando. O susto foi grande. O tempo pareceu parar. Sem pensar, Joana largou o que fazia. Num lampejo de coragem e puro instinto, ela correu. Seus pés mal tocavam o chão. Lançou-se para a frente, esticando o braço com uma rapidez que nem ela mesma sabia que tinha, e agarrou o menino pela roupa, puxando-o para si com toda a força. Ambos caíram no chão em meio à poeira, mas Pedrinho estava seguro em seus braços, o bezerro passando por eles em disparada, sem causar mal. Joana o abraçou forte, o medo ainda tremendo em suas mãos, sentindo o corpinho dele contra o seu. Foi nesse momento que Duarte Amaral surgiu. Ele vinha do escritório e havia ouvido o grito correndo para ver o que acontecia. Parou a poucos passos de Joana e Pedrinho, paralisado pela cena. O rosto do estancieiro, geralmente tão duro, estava pálido de susto. Seus olhos encontraram os de Joana, e ela viu ali por um instante uma gratidão tão profunda que quase a fez chorar. Era um olhar que dizia mais do que 1000 palavras, um reconhecimento mudo, mas poderoso, da coragem dela. Duarte se aproximou, ajoelhou-se ao lado deles, verificando o filho com as mãos trêmulas. Pedrinho estava bem, apenas assustado, aninhado contra Joana. O estancieiro se levantou, mas a barreira emocional entre eles ainda estava ali, quase visível, impedindo um agradecimento mais aberto. Ele limpou a garganta, a voz mais rouca que o normal. Joana, disse ele, e o nome dela em seus lábios soou diferente, com um peso novo. Você.
Você o salvou. Ela apenas assentiu, ainda com o menino perto. O coração dela batia acelerado, uma mistura de alívio e atenção daquele momento. A partir de hoje, continuou Duarte, seu olhar firme, mas com um brilho de algo novo, talvez uma confiança que ele não queria admitir. Você será a cuidadora principal de Pedrinho. Ele parece se dar bem com você. Mas... E a advertência veio, como um corte frio, trazendo-a de volta à realidade. Não invente fantasias para o menino. Ele precisa de paz, não de histórias que o confundam. Mantenha-o seguro e longe de problemas. Joana sentiu um misto de alívio e frustração. Era um reconhecimento do seu valor, uma nova posição que afastava, por ora, a ameaça de demissão. Mas a desconfiança ainda estava lá, na forma como ele impunha limites, na forma como ele parecia temer qualquer coisa que pudesse dar a Pedrinho um vislumbre de esperança. A relação de trabalho dele se aprofundava, sim, mas o estancieiro ainda mantinha seu coração trancado, sem se permitir ver a fé que Joana carregava, nem a bondade que movia seus atos. Ela era a cuidadora de seu filho, mas ainda uma estranha para ele, uma mulher de quem se devia desconfiar. E Joana, com o menino seguro em seus braços, sentiu o peso daquela barreira e a pontada de uma dor que ela sabia que só a verdade poderia curar. A nova rotina de Joana na charqueada girava em torno de Pedrinho. A presença do menino era um bálsamo em meio aos sussurros e à desconfiança que ainda a perseguiam. Ela se tornara sua sombra gentil, seus movimentos um balé silencioso para o garoto que não ouvia. Pedrinho, por sua vez, florescia na atenção dela. Seus olhos, antes distantes, agora seguiam Joana por toda parte, buscando seu olhar, a calma em seu rosto. Ela lhe ensinava a linguagem dos gestos, dos desenhos no barro, da beleza do pampa que se estendia além das janelas. Era um vínculo que crescia, forte e mudo, tecendo uma ponte de afeto onde antes havia apenas silêncio. Mas enquanto cuidava do menino, a mente de Joana não descansava. O baú, o medalhão, aquele vislumbre de som que havia assustado Duarte e acendido uma chama nela. Discretamente, ela tentava encontrá-lo. Seus olhos vasculhavam os cantos dos cômodos. Suas mãos tateavam atrás de móveis em armários esquecidos. Porém, Duarte era um homem meticuloso, e a charqueada, grande e cheia de esconderijos, parecia ter engolido o baú sem deixar rastros. Ele o havia escondido bem, como um segredo que não podia de forma alguma voltar à luz. A frustração apertava o peito de Joana, mas a determinação era ainda maior. Entre uma tarefa e outra, Joana ouvia. Os cochichos dos peões e das outras criadas eram como o vento da charqueada carregando histórias e boatos. Sobre ela ainda havia a sombra da má sorte, um fardo pesado que a mantinha afastada, mas não invisível. E por entre esses mesmos sussurros, ela começou a coletar pedaços do passado dos Amaral. Falavam da guerra, das perdas que Duarte sofrera, da profunda tristeza que o havia transformado em um homem de pedra. E sempre com um tom de reverência e mistério, falavam da mãe de Pedrinho. Uma mulher de espírito forte, diziam que se fora cedo demais, deixando Duarte em luto e o menino no silêncio. A morte dela era cercada por um véu, detalhes que ninguém parecia querer ou poder contar, como se o próprio nome dela trouxesse uma dor que a todos intimidava. Enquanto Joana se aprofundava nos mistérios da casa, Duarte Amaral se afundava em seus próprios fantasmas. A cada entardecer, ele se via de volta àquele dia terrível, o ataque dos caramurus, o estrondo que havia roubado a audição de seu filho. A culpa era um veneno lento, corroendo sua alma. Via o pequeno Pedrinho, tão vibrante antes e agora tão quieto, e seu coração se apertava numa dor que não tinha fim. E então vinha a lembrança dela, da esposa, da mulher que amara e que a guerra levara. Muitas vezes, Joana o via partir a cavalo, ao final do dia, rumo ao pequeno cemitério da família nos confins da estância. Ele voltava horas depois, o rosto ainda mais pesado, os olhos vermelhos, carregando o tormento de segredos e arrependimentos. O túmulo dela era seu confidente silencioso, o lugar onde ele se permitia ser frágil,
longe dos olhos do mundo. Duarte não queria milagres. Temia a esperança como se teme um abismo. Para ele, qualquer faísca de fé era uma armadilha, uma promessa de que a dor poderia voltar ainda mais forte, destruindo o pouco que lhe restava de paz. Sua aversão ao que não podia controlar, ao que não podia explicar, era seu único escudo contra a repetição de um sofrimento que já o havia quebrado uma vez. E Joana, observando-o de longe, sentia a muralha de dor que o cercava e a pontada de uma verdade que ela sabia precisava vir à tona. A rotina da charqueada, feita de cheiro de sal e carne seca, foi quebrada por um som diferente. Não era o canto do vento, nem o mugido do gado. Eram cascos de cavalos, muitos, batendo no chão de terra batida, e um burburinho de vozes que não eram as dos peões. O sol do meio-dia, que antes prometia mais um dia de trabalho pesado, agora parecia iluminar uma cena que trazia um calafrio. Joana das Dores estava na cozinha, ajudando a preparar o almoço quando viu pela janela. Uma patrulha imperial, com seus uniformes azuis e armas reluzentes, invadia o pátio da charqueada. E à frente de todos, em um cavalo escuro e imponente, vinha um homem que Joana nunca vira antes. Seus olhos eram frios e sua postura arrogante. Era o capitão imperial Leandro Fagundes, um nome que já era sussurrado com receio pelos peões. Ele desceu do cavalo com uma confiança que parecia esmagar o ar em volta, e seus olhos varreram o lugar com uma curiosidade que não era bem-vinda. Duarte Amaral, que estava supervisionando a lida nos galpões, apareceu no pátio, seu rosto endurecido. Joana sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquele olhar de Duarte, a forma como ele se fechava quando o perigo se aproximava. O estancieiro caminhou em direção ao capitão, com uma calma que parecia forçada, as mãos cerradas atrás das costas. «Capitão Fagundes, suponho», disse Duarte, a voz baixa, mas firme. «A que devo a honra de sua visita em minha charqueada?» Fagundes abriu um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso gelado, de quem sabe que tem a vantagem. «Uma inspeção de rotina, estancieiro Amaral», respondeu o capitão, a voz arrastada, cheia de um tom de falsa educação. «Estamos limpando a região de qualquer vestígio de desordem. Precisamos garantir a lealdade ao Império, entende?» Joana da janela sentia a tensão no ar. Aquele homem não estava ali por uma simples inspeção. Havia algo mais em seu olhar. Uma busca disfarçada que Fagundes tentava esconder. Ela viu o olhar do capitão vagar pelos cantos do casarão, como se procurasse algo específico, algo que não era para estar ali. Um arrepio correu por sua espinha. O baú. Ele estava procurando o baú. Duarte, por sua vez, parecia uma estátua de gelo. Joana via o esforço em seu rosto para mascarar a aversão que sentia pelo Império e, principalmente, por aquele homem. Ele se esforçava para manter uma fachada de lealdade, um escudo para proteger sua família e, acima de tudo, a charqueada, seu sustento e lar. Cada palavra, cada gesto de Duarte era um cálculo, um modo de desviar o capitão de qualquer descoberta, de qualquer vestígio farrapo que pudesse estar escondido ali. Ele temia. Joana via o medo em seus olhos, um medo que ele tentava esconder a todo custo. A presença de Fagundes era sufocante. Seus soldados começaram a se espalhar, revistando os galpões, fazendo perguntas aos peões. Joana sentia o perigo real, pesado como uma pedra. O baú, com seu medalhão do cavalo empinado, com seus ponchos e estandartes antigos, era agora um alvo. Um alvo que poderia trazer a ruína para Duarte e para todos ali. Mas, ao mesmo tempo, a imagem de Pedrinho, seus olhos arregalados, a mãozinha tocando o medalhão e aquele vislumbre de som. A esperança que o menino havia demonstrado, mesmo que por um segundo, queimava no peito de Joana. Ela não podia ignorar. Não podia deixar que aquele homem encontrasse e destruísse o que talvez fosse a única chance de Pedrinho. O capitão Fagundes voltou seu olhar para Duarte, um brilho de desconfiança em seus olhos frios. Tenho informações, estancieiro, de que certos objetos, de valor sentimental talvez, ou lembranças de tempos rebeldes, possam estar guardados em sua propriedade.
As palavras de Fagundes eram uma lança. Joana viu Duarte cerrar os punhos, quase imperceptivelmente. O estancieiro se manteve calmo, mas a tensão entre os dois homens era quase palpável, como um fio esticado prestes a arrebentar. Joana sabia que a verdadeira caça havia começado, e que o baú que ela havia encontrado por acaso era o centro de um perigo que agora ameaçava a todos. O tempo, na charqueada, era como um rio que corria, mas para Joana os dias eram feitos de um silêncio especial, o de Pedrinho. Enquanto o capitão Fagundes apertava o cerco lá fora, dentro da casa, o mundo do menino se abria um pouco mais. Joana, com o cuidado de quem lida com algo precioso e frágil, ajudava Pedrinho a arrumar seus poucos brinquedos. Eram bonecos de pano, pedras lisas, alguns gravetos que ele chamava de cavalos. Foi ao levantar um dos bonecos que Joana viu. Escondido embaixo, quase colado no assoalho, havia um pequeno pedaço de papel. Era um desenho, feito com carinho, mas com traços infantis. E ali, nítido, estava ele, o cavalo empinado, o mesmo cavalo do medalhão que ela havia encontrado no baú. Os olhos de Joana se arregalaram. Era o medalhão, sem dúvida. Quem teria desenhado aquilo para Pedrinho? E por que o menino guardava com tanto zelo? Ainda com o desenho na mão, ela percebeu outro pedacinho de papel, dobrado e gasto, quase uma migalha. A caligrafia era delicada, mas firme, diferente das letras rústicas dos peões. Não era de Duarte. Joana sentiu o coração bater mais forte. Com cuidado ela o abriu. Era um fragmento, uma frase incompleta, mas as palavras saltaram para ela. A voz da liberdade que nunca se cala. Liberdade. O cavalo empinado, o medalhão farrapo. Uma voz que não se cala. Joana sentiu um arrepio. Tudo se encaixava. Aquilo pertencia à mãe de Pedrinho. Duarte havia dito que a esposa não revelara certas coisas, que morrera sem contar alguns fatos. Mas e se ela tivesse contado? E Duarte quisesse que ninguém soubesse? Intrigada e com o coração cheio de perguntas, Joana buscou uma velha criada da charqueada, Dona Rosa, uma mulher que havia visto muitos verões e invernos passarem. Dona Rosa, com seus cabelos brancos e olhos de quem já tinha visto de tudo, estava na cozinha, debulhando milho. Joana aproximou-se com a discrição de sempre, mas com uma curiosidade que não conseguia esconder. Dona Rosa, começou Joana, a voz baixa, enquanto arrumava alguns pratos. O senhor Pedrinho, ele tem uns desenhos antigos. Me lembrei da mãe dele. Ela era uma prenda muito prendada, não era? Dona Rosa parou de debulhar o milho por um instante. Seus olhos se semicerraram e ela lançou um olhar de lado para Joana, um olhar que parecia enxergar mais do que se mostrava. Ah, a mãe do Pedrinho. Dona Helena. Ah, essa era a prenda de fibra. Dona Rosa sorriu com uma ponta de saudade. Tinha o pampa no coração, essa sim. Não levava desaforo para casa, não. E paixão pela liberdade, igualzinho ao pai dela, que era farrapo de carteirinha. Joana sentiu o ar rarear. Farrapa. Então, a mãe de Pedrinho era farrapa. Não era como Duarte a descrevia, uma figura apenas triste e calada. Havia fogo nela. Mas o senhor Duarte, ele não fala muito dela, disse Joana com cuidado. Parece que ela era mais quieta. Dona Rosa suspirou, voltando a debulhar o milho, o som dos grãos caindo na gamela preenchendo o silêncio. Quieta? Só se fosse para ele, talvez. Ela deu de ombros, e Joana sentiu o subtexto em suas palavras. Ele tinha muito medo, minha filha. Medo do que podiam fazer com ela, com o menino, se soubessem de tudo. A guerra não perdoa, Joana. Ele tentava proteger, mas esconder uma parte do coração da gente, isso não se faz. As palavras de Dona Rosa ecoaram na mente de Joana. A verdade era como o vento forte da charqueada que se esgueirava por todas as frestas. O medalhão, o desenho do cavalo, o fragmento da carta com a voz da liberdade e agora as palavras de Dona Rosa. Tudo se conectava. A mãe de Pedrinho não era apenas uma mulher que havia morrido sem revelar certos fatos. Ela era uma farrapa, uma mulher de ideais, cujo espírito Duarte tentara enterrar junto com o baú. A mentira de Duarte
Não era sobre a falta de informação, mas sobre a omissão, sobre distorcer a história para se proteger, para proteger o filho. O baú não era apenas um caixote velho de guerra. Era o ponto onde a história de amor se encontrava com os ideais, onde a dor da perda se misturava com o medo e o segredo. Joana sentiu uma pontada de compreensão pelo estancieiro, mas também uma tristeza profunda. Ele havia tentado apagar a memória de uma mulher forte, de seu espírito livre, para manter a si e ao filho a salvo das garras do império. Mas a verdade, como o canto do vento, sempre encontrava um jeito de se manifestar. E agora, naquele baú escondido, residia não só um perigo, mas também a chave para o passado de Pedrinho, e talvez para o seu futuro. O capitão Leandro Fagundes não parecia ter pressa. Seus dias na charqueada dos Amaral se esticavam, e a cada manhã que nascia, seu jeito sutilmente inquisidor se tornava mais afiado. Ele se movia pela casa grande com uma desenvoltura que irritava, seus olhos de lince varrendo cada canto, cada sombra. Não havia mais a desculpa de inspeção de rotina. Agora, suas perguntas eram como picadas de agulha, precisas e incômodas. Estancieiro Amaral, disse Fagundes a Duarte certo dia, enquanto tomavam café na sala de jantar, sob o olhar atento de Joana, que servia o chimarrão. É uma casa com tanta história. Tenho certeza de que guarda muitas lembranças, objetos de valor sentimental, não é? Daqueles que contam a vida de uma família. Duarte, com a calma de quem segura um cavalo bravo pela rédea, apenas sorriu sem mostrar os dentes. Certamente, capitão, como toda casa antiga, retratos, móveis, a vida passa, as coisas ficam. Fagundes não tirava os olhos de Duarte. E lembranças de guerra, estancieiro? Seu pai, seu avô, pessoas de fibra, não? Não seria estranho se tivessem guardado algo que os lembrasse de seus ideais. Joana sentiu o ar gelar. As palavras de Fagundes eram uma flecha certeira, apontando para o coração do segredo. Lembranças de guerra. Ideais. Ele sabia, ou pelo menos desconfiava com uma certeza perigosa. A voz do capitão era mansa, mas seus olhos, frios como pedra, pareciam gritar a ameaça. Ele farejava o baú, Joana tinha certeza, e parecia direcionar suas buscas com perguntas e olhares aos aposentos mais antigos da casa, aqueles que guardavam as memórias mais profundas. Duarte, por sua vez, era uma muralha. Ele manteve a voz baixa e controlada, mas Joana viu a tensão em seus ombros, a forma como seus dedos tamborilavam de leve na cuia de chimarrão. A guerra, capitão, deixa apenas dor e perdas. Minha família, como tantas outras, preferiu esquecer o que causa sofrimento. Guardamos a paz, não a discórdia. A resposta de Duarte era diplomática, fria, uma tentativa de despistar. Mas a perspicácia de Fagundes era como um cão de caça que não largava o rastro. Ele sorriu, um sorriso pequeno e cheio de malícia, e tomou um gole do chimarrão. Entendo, estancieiro, mas às vezes o passado tem o hábito de se esconder nos lugares mais inusitados e de aparecer na hora errada. A tensão entre os dois homens era quase palpável, como um fio esticado que ameaçava romper a qualquer instante. Joana sentia o perigo se adensar, pesado como as nuvens de trovoada que às vezes se formavam sobre o pampa. Duarte sabia que estava em risco. Aquele capitão não iria embora sem o que procurava. O coração de Joana batia acelerado a cada vez que via Fagundes andar pela casa, seus olhos curiosos se demorando nos corredores, nas portas fechadas. Seu principal medo era por Pedrinho. O menino, em sua inocência, não compreendia o perigo que se escondia sob a falsa calma do capitão. Joana se tornou uma sombra protetora. Ela mantinha Pedrinho sempre perto, sempre sob sua vista, longe dos olhares escrutinadores de Fagundes. Se o capitão visse o menino com o medalhão, ou se o baú fosse encontrado, Joana sabia que qualquer deslize poderia ser fatal. Não apenas para Duarte e sua propriedade, mas para a pequena chama de esperança que havia nascido no coração dela com a reação de Pedrinho. O baú, com seus símbolos proibidos, não era mais apenas uma lembrança. Era um alvo político, um motivo para a ruína. E Joana, com o medo e a responsabilidade pesando em seus ombros, sentia que precisava ser os olhos e os ouvidos daquela casa, protegendo o menino
e o segredo que ela sabia era a chave para a verdade. O dia na charqueada amanheceu com a sensação de que algo estava prestes a se romper. O capitão Fagundes, com seu sorriso frio, não havia desistido. Em vez de uma busca aberta, ele optou por uma revista mais sutil, mas não menos invasiva. Começou pelos cômodos mais íntimos da casa, aqueles que guardavam as lembranças mais queridas, as alcovas onde a vida da família Amaral se desenrolava. Joana sentia a apreensão de Duarte como um arrepio. Ele havia escondido o baú em um novo local, um armário embutido na parede do antigo escritório, disfarçado por pilhas de livros e mapas velhos. Joana estava com Pedrinho no grande salão, tentando distraí-lo com um jogo de sombras na parede, quando Fagundes entrou, acompanhado por 2 de seus soldados. O capitão não pediu licença. Seus olhos varreram o lugar, demorando-se em cada canto, em cada móvel. Pedrinho, sentindo a mudança no ar, encolheu-se um pouco perto de Joana, buscando seu toque para se sentir seguro. Uma bela casa, estancieiro Amaral, disse Fagundes, sua voz arrastada, enquanto Duarte se aproximava, o rosto uma máscara de controle. Certamente guarda preciosidades. Ele caminhou direto para a lareira, passou a mão sobre o mármore e então, com uma lentidão calculada, virou-se para a estante de livros que cobria o armário secreto. Os olhos de Joana seguiram cada movimento, o coração batendo descompassado. Fagundes estendeu a mão para um dos livros mais grossos, como se fosse puxá-lo e revelar o esconderijo. Um segundo. Aquele era o momento. Joana agiu por instinto, uma ideia nascendo em sua mente como um raio. "Capitão!" Sua voz, um pouco mais alta que o normal, cortou o silêncio tenso. "Peço perdão pela intromissão, mas lembrei-me agora. O senhor não estava preocupado com a qualidade do charque que seria enviado amanhã? Há uma partida pronta nos galpões que o peão-chefe queria sua opinião antes de selar. Disse que precisava da sua expertise." Fagundes parou, a mão pairando sobre o livro. Ele virou a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de Joana. Ela sentiu o peso daquele olhar, a mistura de irritação e curiosidade, mas manteve a calma, o rosto neutro, as mãos postas à frente do avental. Duarte, que estava ao lado do capitão, lançou um olhar rápido para Joana, um misto de surpresa e talvez uma centelha de compreensão. O capitão franziu a testa, desviando o foco do armário. "Charque?" "Sim, claro. Quero ter certeza de que o imperador receberá o melhor. Onde estão esses galpões?" Joana indicou a direção, e Fagundes, com um último olhar desconfiado para a estante e um para Joana, seguiu seus soldados para fora do salão. A tensão se esvaiu do ar como uma fumaça, deixando um vazio pesado. Duarte esperou até os passos se afastarem. Então virou-se para Joana. Seu olhar era intenso, demorando-se nela por um segundo a mais do que o costume. Não havia fúria, nem a rispidez de antes. Havia algo novo, um reconhecimento que ele não conseguia disfarçar completamente. "Você..." A voz dele estava um pouco rouca, quase um sussurro. "Você foi rápida." Joana sentiu o calor subir ao seu rosto. Aquele era o mais próximo de um elogio, ou de um agradecimento, que ele já lhe havia dado. Era como se uma pequena fenda tivesse se aberto na muralha que ele construíra ao redor de si. Ela apenas assentiu, sem saber o que dizer. Duarte deu um passo em sua direção e a proximidade dele a fez prender a respiração. Ele não a tocou, mas a presença dele era forte, imponente. "O que foi aquilo, Joana?" Ele não perguntava sobre o charque, ela sabia. Ele perguntava sobre o baú, sobre o perigo e sobre a ajuda dela. Joana, sentindo aquela pequena abertura, aquela frágil ponte de confiança, reuniu toda a sua coragem. Seus olhos encontraram os dele, e ela não desviou o olhar. "O capitão estava perto, Sr. Duarte. Perto demais do esconderijo." Ela hesitou, mas continuou, a voz suave, mas firme. "Ele procura algo mais do que charque. Ele procura algo que pertenceu à sua esposa, não é? A mãe de Pedrinho... Ela era uma prenda de ideais, não era?" Duarte sentiu o golpe. A pergunta dela era uma lâmina afiada que cortava sua armadura. Ele recuou um passo, a fenda se fechando um pouco, o rosto se tornando novamente uma máscara de dor. O nome da esposa, os ideais dela,
o medalhão. Tudo veio à tona. Ele queria se fechar, fugir daquela verdade que o atormentava. Mas o olhar de Joana, tão puro e ao mesmo tempo tão cheio de compreensão, o segurava. Ele balançou a cabeça, virando-se para a janela, observando o pátio onde Fagundes agora revistava os galpões. Não é o momento, Joana, disse ele, a voz baixa, mas com um tom de finalidade que a fez desistir de insistir. Não é o momento. Mas a semente havia sido plantada. No silêncio do salão, entre o estancieiro atormentado e a criada corajosa, a necessidade de revelar a verdade pairava no ar. Joana sabia que, de alguma forma, Duarte havia depositado nela uma confiança que nunca antes dera a ninguém. E ela, por sua vez, havia tocado na ferida mais profunda de seu coração. O caminho para a verdade, e talvez para algo mais, estava apenas começando. A noite na charqueada era geralmente marcada pelo canto constante do vento, mas naquele entardecer, outro som rasgou o silêncio. Um murmúrio distante de vozes, um relinchar de cavalos apressados, e depois o som seco de tiros, não muito longe. Uma pequena escaramuça, pensou Joana, o coração apertado. A guerra, que parecia um fantasma distante, agora batia à porta. Joana estava na cozinha quando ouviu batidas desesperadas na porta dos fundos, mais forte que a tempestade que se armava no céu. Abriu com cautela, a luz fraca da lamparina revelando um vulto caído no chão. Era um jovem farrapo, o uniforme rasgado, o rosto pálido e manchado de sangue. Ele murmurou algo ininteligível e desmaiou. Duarte Amaral apareceu logo depois, atraído pelo barulho. Seus olhos encontraram o corpo caído, e depois os de Joana, uma mistura de alarme e uma decisão rápida passando por eles. Ele estava dividido. Sua fachada de neutralidade perante o império era seu escudo, mas os ideais farroupilhas, que ele tentava esconder, ainda corriam em suas veias. O olhar do estancieiro endureceu, mas não de raiva, e sim de uma determinação sombria. «Traga-o para dentro, Joana», ordenou Duarte, a voz baixa e urgente. «Rápido». Joana, sem questionar, ajudou-o a arrastar o corpo pesado para um cômodo nos fundos, um quarto de arrumos pouco usado. O cheiro de sangue e terra molhada encheu o ar. Enquanto Duarte examinava o ferimento na perna do soldado, Joana já sabia o que fazer. Sua experiência na vida dura do Pampa e as histórias das benzedeiras que havia escutado quando criança a tinham ensinado sobre ervas e curativos. «Preciso de água quente, panos limpos e as folhas de sálvia que guardo na minha trouxa», disse Joana, com a voz firme, sem medo. Duarte ergueu o olhar, surpreso pela prontidão dela, pela calma que a envolvia. Ele apenas assentiu, e eles começaram a trabalhar em um silêncio tenso, quebrado apenas pela respiração pesada do ferido e pelo farfalhar dos panos. A luz bruxuleante da vela projetava suas sombras na parede, misturando-as enquanto se moviam. As mãos de Joana eram ágeis, lavando a ferida, aplicando as folhas de sálvia maceradas, enfaixando com precisão. Duarte a auxiliava, segurando os panos, cortando as tiras, seus dedos fortes e firmes, mas ao mesmo tempo delicados. A proximidade era inevitável. Suas mãos se tocavam por um instante, ao passarem os materiais, um toque rápido que parecia elétrico, fazendo Joana prender a respiração. Ela sentia o calor do corpo dele, o cheiro de suor e terra, e a força que emanava dele, mesmo em um momento de tanta vulnerabilidade. Joana observava os olhos de Duarte, que antes eram tão duros, agora refletindo uma preocupação genuína pelo homem ferido. Ela via o peso da responsabilidade em seus ombros, a coragem que o impelia a ajudar, mesmo correndo o risco de ser descoberto. Aquele homem que se fechara em uma armadura de dor revelava agora uma humanidade que o tornava ainda mais fascinante. Horas se passaram. O soldado estava estável, dormindo sob o efeito das ervas. O perigo imediato havia passado, mas o cansaço pesava nos ombros de Joana e Duarte. Eles se sentaram no chão, encostados na parede fria. O silêncio entre eles agora diferente, mais denso, mais íntimo. Duarte passou a mão pelo rosto, exausto. A voz dele, quando falou, era rouca, quase um sussurro, carregada de uma dor antiga.
Eu vi o mesmo olhar nele, o mesmo medo que vi no Pedrinho naquele dia. Ele parou, a voz embargada. Eu me culpo, Joana. Pela surdez do meu filho, fui eu quem não o protegeu. Fui eu quem não viu o perigo. E depois, minha esposa, perdi os dois de certa forma. Tenho medo. Medo de que qualquer esperança nova seja apenas uma forma de me destruir de novo. De perder o pouco que me resta. Joana sentiu as palavras dele como um sardoado no peito. A muralha de Duarte havia rachado, e ela via a ferida aberta em sua alma. Com a mesma coragem que usara para salvar Pedrinho, ela decidiu se abrir também. Eu compreendo esse medo, Sr. Duarte. Sua voz era suave, mas carregada de sua própria dor. Também fui culpada, acusada de feitiçaria, expulsa de uma estância por algo que não fiz, por não ter tido voz para me defender. A gente aprende a não confiar, a se fechar. Mas o Pedrinho, ele é uma luz. Ele merece a esperança. Duarte virou o rosto para ela, os olhos cansados encontrando os de Joana. Pela primeira vez, ele a via não como uma criada, não como a mulher de má sorte que os outros cochichavam, mas como uma mulher forte, que conhecia a dor, que entendia o medo e que, mesmo assim, carregava uma fé inabalável. E Joana, por sua vez, viu em Duarte não apenas o estancieiro imponente, mas um homem vulnerável, um pai ferido que carregava um fardo pesado demais. A dor compartilhada, a verdade revelada em sussurros na escuridão, criou uma ponte invisível entre eles, uma conexão inegável. Ali, no chão frio do quarto de arrumos, em meio ao cheiro de sangue e ervas, eles não eram mais o estancieiro e a criada, mas duas almas feridas que, pela primeira vez, encontravam uma trégua na dor e a promessa de um elo que o destino havia começado a tecer. O jovem farrapo ferido, que Duarte e Joana haviam acolhido, começou a se recuperar lentamente. Seus olhos, antes tão opacos pela dor, agora mostravam sinais de vida. Joana, com a delicadeza de sempre, levava-lhe caldos quentes e trocava os curativos, observando como a vida teimosa voltava ao corpo do rapaz. Ela mantinha o medalhão do cavalo empinado guardado em seu bolso, o peso do metal uma lembrança constante daquela faísca de som que havia visto em Pedrinho. No entardecer, enquanto Joana arrumava os cobertores do soldado, o medalhão escorregou de seu bolso, caindo no chão com um tilintar suave. O jovem farrapo, que observava Joana em silêncio, arregalou os olhos. Ele estendeu a mão, apontando para o objeto. O cavalo, murmurou ele, a voz ainda fraca. É o símbolo dela. Joana prendeu a respiração. Dela quem? Perguntou com o coração batendo forte. Da senhora Helena. A mãe do menino, respondeu o soldado, e um sorriso fraco surgiu em seus lábios pálidos. Ela era uma farrapa de sangue. Lembro-me dela em batalha destemida, com esse mesmo cavalo bordado em seu poncho. Diziam que era seu amuleto, que lhe dava a voz da liberdade. As palavras do jovem eram um trovão no silêncio do quarto. A voz da liberdade. O fragmento de carta, o desenho de Pedrinho, tudo se encaixava. A mãe do menino não era apenas a figura de luto que Duarte pintava, mas uma mulher de coragem, de ideais farroupilhas. Duarte Amaral, que havia entrado no quarto para verificar o estado do soldado, ouviu as últimas palavras. Seus olhos encontraram os de Joana, e ela viu neles uma mistura de raiva, vergonha e, acima de tudo, uma dor profunda. A muralha que ele havia construído em torno de si começou a ruir, pedaço por pedaço. Ele esperou até que o soldado adormecesse novamente. Então virou-se para Joana, a voz grave, quase inaudível. Venha comigo. Joana o seguiu em silêncio pelo casarão, sentindo a tensão em cada passo de Duarte. Ele a levou ao antigo escritório, onde havia escondido o baú. Com um movimento brusco, empurrou a pesada estante de livros, revelando o armário embutido. Ali estava o baú, agora não mais um segredo, mas uma verdade exposta. Duarte abriu a tampa com um rangido, e a luz da lamparina revelou o conteúdo. Os ponchos, o pequeno estandarte, e, no fundo, mais cartas, mais desenhos. Ela era uma farrapa, sim,
confessou Duarte, a voz embargada, os olhos fixos no baú. Uma mulher de fogo. Eu a amava mais do que tudo, e ela amava a liberdade acima de qualquer coisa. Ele pegou um pequeno pacote de cartas, amarrado com uma fita desbotada. Quando os caramurus atacaram, quando ele perdeu o som, eu perdi o chão. Já tinha perdido Helena, tinha medo. Medo que Pedrinho fosse considerado filho de rebelde. Medo de que levassem ele de mim também. Duarte entregou as cartas a Joana, as mãos dele tremendo levemente. Os dedos de Joana roçaram os dele, um toque sutil, mas carregado de emoção. Eu menti, Joana. Eu disse que Helena não tinha revelado certos fatos, que ela havia morrido sem me contar tudo. Mas não foi verdade. Ela me contou tudo. Seus ideais, sua fé na República. Eu é que não queria que soubessem. Eu quis protegê-lo. Protegê-lo da dor de ser filho de uma farrapa em tempos de guerra. E proteger a mim mesmo da dor de perder mais uma parte dela. As palavras de Duarte eram como um rio represado que finalmente encontrava seu caminho. Joana lia as cartas com os olhos marejados. Ali estava a voz de Helena, a mulher de fibra, o amor incondicional por Duarte, a esperança por um Rio Grande do Sul livre. A mentira de Duarte não era por maldade, mas por um amor desesperado, um medo avassalador. Joana sentiu uma pontada no peito. Não era mais a criada julgada pela má sorte, nem o estancieiro atormentado pela culpa. Eram duas almas feridas, que se encontravam na vulnerabilidade da verdade. A compreensão floresceu em seu coração. Ela viu a profundidade do amor de Duarte por sua esposa, a dor que ele carregava, e o medo que o fez construir aquela muralha. Duarte ergueu o olhar, seus olhos vermelhos e úmidos encontrando os de Joana. Ele não falava de amor por ela, não com palavras, mas o olhar que ele lhe deu, aquele segundo a mais de conexão, a forma como ele parecia respirar mais leve em sua presença, a sensação de que ela era a única pessoa no mundo que o entendia naquele momento. Aquilo era mais eloquente do que qualquer declaração. Naquele quarto, sob a luz fraca da lamparina, a dor compartilhada e a verdade revelada criaram uma ponte inegável entre eles. Duarte via em Joana não só a coragem e a inteligência que a salvaram da fúria de Fagundes, mas uma mulher forte, empática, capaz de acolher sua alma ferida, de entender seus medos mais profundos. Joana, por sua vez, sentiu a barreira de desconfiança entre eles se desfazer, dando lugar a uma sensação de pertencimento, de um laço que havia sido forjado na adversidade e, na verdade, nua e crua. O baú, agora aberto, não guardava apenas segredos, mas a promessa de um futuro onde a fé, a esperança e um amor inesperado poderiam, enfim, encontrar seu lugar. Enquanto a verdade se desvelava no casarão lá fora, os sussurros sobre o capitão Fagundes se tornavam mais altos, mais urgentes. Os peões falavam de sua frustração, de sua raiva por não ter encontrado o que procurava. A notícia corria como fogo na pradaria. Fagundes, sedento por uma vitória, estava preparando uma incursão mais agressiva na região. Ele não desistiria. E a charqueada dos Amaral, com seu estancieiro de passado farrapo e a teimosia em esconder seus segredos, era o alvo principal. O perigo se aproximava, rápido e implacável. A permissão de Duarte para que Joana se aproximasse de Pedrinho com o medalhão foi como um raio de sol em meio à névoa. Não havia mais ordens veladas nem a ameaça de demissão. Havia sim uma confiança silenciosa, um reconhecimento de que a fé dela talvez pudesse alcançar onde o ceticismo dele não chegava. E Joana, com o coração cheio de uma esperança que parecia nova a cada dia, abraçou a tarefa com a dedicação de quem sente que está no caminho certo. Ela começou suas terapias com o menino, transformando o medalhão do cavalo empinado em um brinquedo, um objeto de curiosidade. De manhã, sentava-se com Pedrinho na varanda, onde o vento da charqueada soprava mais suave. Ela o deixava segurar o medalhão, sentindo o peso do metal frio em suas pequenas mãos. Joana batia levemente o objeto contra uma superfície de madeira, produzindo um tilintar sutil, quase inaudível para ouvidos comuns. E Pedrinho reagia. Não era um sobressalto como o primeiro, mas pequenos movimentos, um piscar mais atento dos olhos, um leve virar de cabeça,
como se tentasse capturar algo que flutuava no ar. Joana criava jogos, fazia o medalhão vibrar perto do ouvido do menino, depois o escondia, chamando sua atenção com gestos para que ele procurasse. Os olhos de Pedrinho ganhavam um brilho de curiosidade, uma vivacidade que Joana nunca vira antes. Ele balbuciava sons, pequenos as e us que não eram palavras, mas eram mais do que o silêncio que o envolvia há anos. Eram sons que nasciam de uma percepção nova, de uma faísca de resposta que se acendia dentro dele. Joana sentia um calor no peito a cada pequena vitória, uma alegria pura que a fazia esquecer os cochichos sobre sua má sorte. Ela estava trazendo a melodia de volta ao lar dos Amaral. Duarte, por sua vez, observava, de longe, sempre. Do escritório, da janela da sala, ele via Joana e Pedrinho sentados, a pequena figura do filho tão atenta aos movimentos da criada. O coração do estancieiro era um campo de batalha. Ele queria acreditar, oh, como queria. Mas a dor do passado, a culpa pela surdez de Pedrinho, havia criado raízes profundas em sua alma, endurecendo-o contra qualquer promessa de milagre. Ele se apegava ao pragmatismo, à lida da terra, ao que era real e palpável, temendo que a esperança fosse apenas uma nova forma de sofrer. Ele via os pequenos progressos de Pedrinho, a forma como o menino seguia Joana com os olhos, os balbucios. Uma pontinha de esperança tentava se erguer em seu peito, mas ele a esmagava, com medo de que fosse falsa, de que o trouxesse de volta ao abismo do desespero. A fé inabalável de Joana colidia com seu ceticismo amargo, e essa tensão entre eles era quase visível, um fio esticado que os unia, mas que Duarte, em sua teimosia e dor, ainda se recusava a reconhecer plenamente. Ele sentia a força dela, a calma que ela trazia ao filho, e isso o intrigava, o perturbava, o atraía. Mas o medo era maior ainda, enquanto a esperança florescia timidamente dentro dos muros da charqueada. Lá fora, as vozes do perigo se tornavam mais insistentes. Os peões, ao voltarem da cidade ou dos campos, traziam notícias que faziam o sangue gelar. Capitão Fagundes, frustrado por não ter encontrado os símbolos farrapos na charqueada dos Amaral, estava furioso. Seus homens haviam sido vistos em incursões mais brutais, revirando estâncias, prendendo homens sob qualquer pretexto. Ele quer limpar a região de uma vez por todas, cochichavam. Nenhum farrapo ficará impune. A charqueada dos Amaral, que antes era um alvo de suspeita, agora era vista como um desafio para o capitão. Os rumores diziam que ele estava preparando uma investida maior, mais agressiva, com um número maior de soldados. O cheiro da guerra se adensava no ar do Pampa, misturando-se ao cheiro de sal e charque. Joana sentia um arrepio. Ela olhava para Pedrinho, tão alheio ao perigo, e para Duarte, que parecia pressentir a tempestade que se aproximava. O baú com seus segredos, o medalhão com sua promessa, e agora o menino, com sua esperança renascida. Tudo estava em risco. A sombra de Fagundes pairava sobre eles, ameaçando não apenas a paz da charqueada, mas a própria canção que Joana tentava fazer brotar do silêncio de Pedrinho. A noite seria longa, e o Pampa incerto. O sol ainda mal despontava no horizonte, tingindo o Pampa de um rosa pálido, quando o amanhecer na charqueada dos Amaral foi rasgado por um som que não era o do vento. Era o barulho estrondoso de muitos cascos batendo na terra, misturado a vozes de comando e o tilintar de armas. Uma patrulha imperial, maior e mais violenta do que as anteriores, invadia o pátio, quebrando a paz do dia que nascia. Joana das Dores estava na cozinha, aquecendo a água para o chimarrão, quando o tremor da terra a fez derrubar um copo. O som estilhaçou o silêncio. Correu para a janela e viu a cena que gelou seu sangue. Dezenas de soldados de uniformes azuis e carabinas em punho se espalhavam pela charqueada. À frente, em seu cavalo escuro, vinha o capitão Leandro Fagundes, os olhos frios como duas pedras polidas. Ele desceu a passos firmes, e sua voz, embora não fosse um grito, cortou o ar com uma autoridade cruel. "Estancieiro Amaral", bradou Fagundes, sua voz alcançando cada canto. "Tenho ordens diretas para apreender material subversivo e prender quaisquer simpatizantes rebeldes nesta propriedade. Não haverá clemência.
Joana sentiu o coração saltar no peito. Material subversivo. Ele estava falando do baú. Ele sabia. Duarte Amaral surgiu no pátio, seu rosto uma mistura de fúria contida e desespero. Ele não era mais apenas o estancieiro. Era um pai, um homem que tentava proteger o pouco que lhe restava. Seus olhos encontraram os de Joana por um segundo. Um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Um aviso mudo do perigo que se abatia sobre eles. Capitão, não há nada de subversivo aqui, tentou Duarte, a voz firme, mas com uma tensão visível. Apenas uma família que trabalha. Fagundes apenas sorriu um sorriso sem calor. Veremos. Meus homens já têm indicações de onde procurar. Entregue o que é meu por direito, estancieiro, e talvez evitemos maiores problemas. Soldados começaram a invadir a casa grande. Joana recuou, seu instinto primário de proteção tomando conta. Pedrinho estava no quarto ao lado, brincando com seus gravetos. Ela correu, pegou o menino nos braços, aninhando-o contra si. O pequeno corpo dele tremia, sentindo o pânico que ela exalava, a mudança brusca no ar. Os gritos dos soldados ecoavam pelos corredores, misturados ao som de portas sendo arrombadas e móveis sendo revirados. Era uma destruição sem sentido, uma violência gratuita que feria a alma da casa. Joana apertou Pedrinho, tentando abafar os sons para ele, mas era inútil. Os estrondos eram assustadores, e o menino se encolhia mais e mais em seus braços, os olhos grandes e cheios de medo. Se acalma, meu pequeno, sussurrou Joana, beijando a testa de Pedrinho, sentindo o suor frio. A Joana está aqui. A Joana protege você. Ela procurou um lugar. O baú estava escondido no escritório, mas Pedrinho precisava de um refúgio mais seguro, longe da fúria da busca. Seus olhos correram pela casa em pânico. Havia um pequeno cômodo de despensa nos fundos, quase um armário, escuro e apertado, mas longe da rota principal dos soldados. Joana correu para lá, o menino pesado em seus braços. Abriu a porta com um puxão, entrou e a fechou devagar, tentando não fazer barulho. Lá dentro, a escuridão era quase total, e o cheiro de ervas e sacos de farinha dominava o ar. O espaço era pequeno, mal dava para os dois. Joana se encolheu, sentando-se no chão, Pedrinho em seu colo, seu rosto escondido em seu ombro. Ela sentia o tremor do menino, o ritmo frenético de seu coraçãozinho. Lá fora, a invasão continuava, implacável. Ouvia-se o barulho pesado dos cascos dos cavalos que permaneciam no pátio, os gritos de Fagundes e a voz de Duarte, que tentava argumentar, confrontar, mas era abafado pela brutalidade dos soldados. O som de vidros quebrando, de madeira rachando, de passos pesados subindo e descendo a escadaria. Eles estavam revirando tudo, procurando o baú, os símbolos proibidos. Joana prendeu a respiração, cada músculo tenso, o corpo de Pedrinho colado ao seu. A tensão era máxima, as emoções à flor da pele. Ela sentia o cheiro da pólvora no ar, o medo dos criados, a fúria dos soldados e, em meio a todo o caos, um medo ainda maior. O de que Fagundes encontrasse o baú e, com ele, a pequena chama de esperança que havia acendido em Pedrinho. O destino de todos, o futuro daquela charqueada e o silêncio do menino, pendiam por um fio, a um passo da descoberta, a um estrondo de distância. Na pequena despensa escura, Joana apertava Pedrinho contra o peito, o corpo miúdo do menino tremendo sem parar. O cheiro de ervas e farinha, que antes parecia acolhedor, agora se misturava ao cheiro de poeira e ao medo que subia dos corredores da charqueada. Os gritos dos soldados imperiais, as batidas secas nas portas, o arrastar de móveis, tudo era um pesadelo que não tinha fim. Joana tentava abafar os sons com as mãos, mas era inútil. O barulho da invasão era um monstro que engolia a paz da casa. Pedrinho, em seu silêncio, sentia a agitação, o pavor que irradiava de Joana. Seus olhinhos, antes tão curiosos, estavam arregalados de puro terror. Ele não podia ouvir os sons, mas percebia o caos, o tremor do chão, a tensão no ar. Joana o embalava, sussurrando palavras de calma, mas sua própria voz mal saía, presa na garganta por uma bola de pânico. Ela sentia o coração dele batendo contra o seu, um ritmo frenético, apressado. Lá fora,
A fúria dos soldados aumentava. Joana ouvia os passos pesados se aproximando, os gritos de comando de Fagundes cada vez mais perto. Ela sabia que estavam no escritório, o lugar onde Duarte havia escondido o baú. O destino de tudo, o futuro de Pedrinho, a esperança que ela havia acendido, tudo dependia daquele momento. De repente, um estrondo. Não um tiro, mas um som pesado de madeira arrebentando, de algo grande se partindo. Era a porta do armário embutido no escritório onde o baú estava. O barulho ecoou pela casa, um som final de invasão, de algo que se quebrava. O tremor foi tão forte que a despensa inteira pareceu balançar. E foi então. Pedrinho, que estava com a cabeça encostada no ombro de Joana, reagiu. Um sobressalto violento, inconfundível. Seus olhos se arregalaram ainda mais, não apenas de medo, mas de uma surpresa absoluta, uma percepção que nunca antes havia mostrado. Ele virou a cabeça bruscamente para o lado de onde viera o estrondo, como se tentasse localizar a origem do som. Joana prendeu a respiração. Seus olhos se fixaram no menino, o coração martelando no peito. Uma mistura de esperança e terror gelando suas veias. Pedrinho levou as mãozinhas aos ouvidos, um gesto que nunca antes havia feito. Seus dedos pequenos pressionavam as orelhas, como se tentasse se proteger de algo novo e avassalador. Um gemido, um som gutural escapou de sua garganta. Então, para o choque de Joana, para a incredulidade que fez seu sangue gelar e depois ferver, Pedrinho abriu a boca. E uma palavra pequena, quase um sussurro, mas audível, saiu de seus lábios. Uma palavra que Joana nunca pensou que ouviria. Mãe. A voz do menino era frágil, um fio de som que rasgou o silêncio de anos. Joana sentiu o corpo inteiro tremer. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, misturando-se à poeira. Ela abraçou Pedrinho com uma força desesperada, o choro preso na garganta. Ele ouviu. O menino ouviu. Era um milagre que se manifestava em meio à violência da guerra. Naquele instante, a porta da despensa foi aberta com um puxão. A luz forte do dia invadiu o pequeno cômodo e a figura de Duarte Amaral preencheu a entrada. Seu rosto estava pálido, sujo, mas seus olhos estavam fixos em Pedrinho. Ele havia ouvido. Ele havia presenciado o milagre. Os soldados de Fagundes que vinham logo atrás de Duarte pararam, chocados com a cena. A criada chorando de emoção, o menino que não ouvia e o grito de "Mãe!". O caos da invasão pareceu diminuir por um segundo, todos paralisados pela força daquele momento. Duarte avançou, não para o baú que Fagundes tanto queria, não para a luta que se anunciava, mas para seu filho. Seus olhos encontraram os de Joana, e ela viu ali não apenas a dor, mas uma fé que renascia, uma esperança que explodia em seu peito. A muralha de ceticismo havia desmoronado. "Pedrinho", murmurou Duarte, ajoelhando-se, as mãos trêmulas ao tocar o filho. Fagundes, recompondo-se do choque, apontou para o estancieiro. "Amaral, o baú, você escondeu símbolos rebeldes." Mas Duarte já não era o mesmo. A voz de Pedrinho, aquele mãe, rasgando o silêncio, havia mudado tudo. Ele se ergueu, seus olhos encontraram os de Fagundes, e neles não havia mais o medo nem a fachada de neutralidade. Havia uma fúria antiga, a determinação de um pai que acabara de ter seu filho de volta. "Não há baú, capitão", disse Duarte, a voz baixa, mas carregada de um poder que fez até os soldados recuarem. "Não há nada aqui que seja mais importante do que meu filho. E se você ousar tocar nele, ou em quem o protegeu..." Seu olhar varreu Joana, um brilho de amor e gratidão se acendendo ali. "Terá que passar por mim, e eu não sou mais o homem que você pensa." A escolha estava feita. O baú, os segredos, a guerra. Nada era mais importante do que Pedrinho, do que a mulher que trouxera a melodia de volta ao seu lar. Duarte Amaral, o estancieiro que havia perdido a fé, encontrava a si mesmo na voz recém-descoberta do filho e na coragem silenciosa de Joana. A canção dos ventos do Pampa havia ganhado uma nova melodia, e a vida na charqueada dos Amaral jamais seria a mesma. O grito de Pedrinho, aquele "mãe",
rasgando o silêncio de anos, foi como um trovão que paralisou a todos. Joana, com o menino nos braços, sentiu o coração explodir de emoção. Lágrimas grossas escorriam por seu rosto, molhando os cabelos de Pedrinho, que agora levava as mãozinhas aos ouvidos, os olhos arregalados, como se o mundo, de repente, tivesse ganhado som. Duarte Amaral, em pé na porta da despensa, estava pálido. Seus olhos, antes cheios de fúria contra o capitão, agora brilhavam com uma mistura de choque, alegria e uma fé que ele havia jurado nunca mais sentir. O milagre que ele tanto temera havia se manifestado ali em meio ao caos da invasão. O capitão Fagundes e seus soldados, que vinham logo atrás de Duarte, também pararam. A cena era tão poderosa que até mesmo os homens mais rudes se viram em um silêncio forçado. A incredulidade, por um instante, transformou-se em uma admiração muda. Alguns soldados baixaram as armas, os olhares fixos no menino que acabara de falar. Duarte deu um passo à frente, não para o capitão, mas para Joana e Pedrinho. Ele se ajoelhou, o rosto perto do filho, as mãos trêmulas ao tocar o pequeno braço. Pedrinho, meu filho, murmurou Duarte, a voz embargada, as lágrimas que ele havia contido por anos finalmente escorrendo por suas faces. Fagundes, recompondo-se do choque, tentou retomar o controle. Amaral, não se distraia. O baú. Você escondeu objetos rebeldes. Isso é traição ao Império. Mas Duarte já não era o mesmo homem. A voz de Pedrinho, aquele som que ele pensou jamais ouvir, havia quebrado todas as suas barreiras. Ele se ergueu, os olhos firmes, sem medo. Não há baú que valha a vida do meu filho, capitão. A voz de Duarte era baixa, mas carregada de uma força que fez Fagundes recuar um passo. E se há algo que o Império pode aprender hoje, é que a fé de uma mãe e a esperança de um filho são mais poderosas do que qualquer arma. Naquele instante, um som de cascos mais fortes e uma voz autoritária vinda do pátio cortou o ar. Capitão Fagundes, o que significa toda essa desordem? Era o general imperial, que, alertado pela demora de Fagundes, chegara para supervisionar. Ele viu a charqueada revirada, os soldados paralisados e no centro Duarte Amaral, desafiando Fagundes com uma dignidade que não se esperava. O general, um homem mais velho e menos inescrupuloso, viu a cena. O choro de Joana, o menino assustado e o rosto de Duarte, marcado pela emoção. O que houve aqui, capitão? A voz do general era de comando, mas com um tom de repreensão. Fagundes tentou gaguejar uma explicação, mas o baú que seus homens haviam finalmente encontrado no escritório e estavam trazendo revelou a verdade. Joana, vendo a caixa aberta, pediu a Duarte, com um olhar, que ele mostrasse. Duarte, agora sem medo, pegou as cartas de sua esposa, Helena, e as entregou ao general. Aqui, general. As provas do capitão. Cartas de minha esposa. A fé dela em um Rio Grande livre, sim, mas também o amor dela por mim e por nosso filho. Objetos sentimentais, recordações de uma mulher que se foi cedo demais. O general leu algumas linhas, e a força das palavras de Helena, cheias de amor e ideais, desarmou a acusação de Fagundes. Não eram planos de revolta, mas a alma de uma mulher. Humilhado e sem argumentos, Fagundes foi repreendido pelo general, que ordenou que ele e seus soldados deixassem a charqueada imediatamente. A invasão terminava não com uma vitória imperial, mas com a derrota da maldade e o triunfo da esperança. Quando a última tropa se afastou, deixando para trás o silêncio e a poeira, Duarte se virou para Joana. Pedrinho, em seus braços, agora balbuciava sons de surpresa, seus olhos correndo pela mãe e pelo pai. Joana, com o coração em festa, sentia a leveza de sua alma, o passado de acusações e vergonha finalmente se dissolvendo no ar. Duarte se aproximou, o olhar intenso, demorando-se nos olhos de Joana. A mão dele, antes tão forte, ergueu-se para secar uma lágrima do rosto dela. Um toque suave, carregado de um sentimento que não precisava de palavras. Joana! A voz dele era um sussurro, mas cada palavra era um mundo. Você trouxe a luz de volta ao meu filho. Você me trouxe a fé de novo. Eu amo você. O coração de Joana disparou. Aquelas palavras vindas de um homem que ela pensou ser inatingível eram como a mais bela canção.
Case-se comigo, Joana. Construa uma família comigo e Pedrinho. Seja a mãe que ele sempre precisou, a mulher que eu aprendi a amar mais do que tudo. Joana sentiu o ar sumir de seus pulmões. Suas mágoas passadas, a vergonha, tudo se dissolveu. Ali estava ele, o estancieiro forte, o pai amoroso, entregando-se por completo. Os olhos dela encontraram os de Duarte, e ela viu ali não apenas a paixão, mas a promessa de um futuro, de um lar. Sim, Duarte, respondeu Joana, as lágrimas de alegria escorrendo. Sim, eu aceito. Ele a puxou para perto, Pedrinho entre eles, e os abraçou com toda a força. Um abraço que selava não apenas um amor inesperado, mas o renascimento de uma família, a melodia de uma esperança que finalmente havia encontrado sua voz no Pampa. Meses se passaram desde aquele amanhecer em que o Pampa testemunhou a voz de um menino renascer. A charqueada dos Amaral, que antes respirava melancolia e segredos, agora pulsava com uma nova canção. O vento ainda soprava entre as fileiras de carne salgada, mas seu som não era mais triste. Era uma melodia de vida, de recomeço. Pedrinho, o pequeno, estava transformado. Seus olhos, antes tão silenciosos, agora irradiavam vivacidade, curiosidade sem fim. Joana, sua mãe de coração e de fato, era sua sombra gentil, sua guia nesse mundo de sons recém-descobertos. Ela o ensinava a reconhecer o mugido do gado, o canto dos pássaros, o riso dos peões. A cada nova palavra que o menino balbuciava, a cada som que ele apontava com os dedinhos, Joana sentia o coração explodir de alegria. Pedrinho corria pelos pátios, chamando por ela, por Duarte, com uma voz ainda frágil, mas cheia de promessa. A vivacidade que a guerra havia roubado dele agora voltava forte e luminosa. Duarte e Joana estavam casados. A cerimônia simples na pequena capela da estância foi um testemunho do amor que floresceu onde menos se esperava. Joana, a prenda que carregava o peso da má sorte, agora era Dona Joana Amaral, amada e respeitada. Ela se movia pela charqueada não mais com a discrição de quem teme, mas com a segurança de quem pertence. Seu riso, antes raro, agora ecoava pela casa, misturando-se à voz de Pedrinho. A charqueada prosperava não apenas nos negócios, mas como um lar de esperança. Duarte, ao lado de Joana, era um homem diferente. A dor que o corroía havia dado lugar a uma paz que ele pensou nunca mais encontrar. Seus olhos, antes nublados, agora tinham um brilho de contentamento, de um futuro que se desenhava claro e feliz. Ele e Joana, de mãos dadas, construíam uma família, um porto seguro para Pedrinho e para si mesmos. Os peões que antes sussurravam sobre a má sorte de Joana, agora a olhavam com respeito, com admiração. Ela havia trazido a melodia de volta ao lar dos Amaral. A alegria que a guerra havia silenciado. Eles a viam não como a criada que um dia foi, mas como a mulher forte que, com sua fé e coragem, resgatou a esperança daquela casa. No entardecer, quando o sol se punha em tons de fogo sobre o Pampa, Duarte e Joana observavam Pedrinho brincar no pátio. Ele ria, apontando para o céu, para os cavalos, para o cão que corria ao seu lado. A vida para ele era uma sinfonia recém-descoberta. O vento, amigo e cúmplice, cantava entre as latas de charque, mas agora era uma canção de redenção, de um amor que venceu a dor. Naquele mesmo dia, um peão chegou da cidade, trazendo um jornal amassado. As notícias falavam da paz de Poncho Verde, o fim da Guerra dos Farrapos. Uma nova era de paz se anunciava para o Rio Grande do Sul. Duarte e Joana se olharam, um sorriso nos lábios. O fim da guerra lá fora, o fim da guerra em seus corações. O medalhão do cavalo empinado, que uma vez foi fonte de mistério e perigo, repousava agora guardado, não mais como um segredo proibido, mas como um amuleto de amor e milagre. Um testemunho silencioso da melodia que voltou a soar na charqueada dos Amaral. De mãos dadas, Duarte e Joana sentiam a brisa suave do Pampa em seus rostos. Pedrinho, o pequeno milagre, chamava-os com sua voz recém-descoberta, ouvindo a vida finalmente. Ali, na vastidão daquela terra gaúcha, a história provava que a fé, os laços inesperados e a esperança
podem, de fato, fazer a vida renascer até no mais árido dos pampas. E a canção dos ventos, agora, era a mais bela melodia de todas. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.